Eu sou imaculada, meu coração é totus tus. Mamãe passou o manto em mim, ficou tudo blue. Salve Maria, essa casa. Estamos mais uma vez aqui, né, para vivermos mais um cômodo, experimentarmos de mais um capítulo e assim crescermos na intimidade com Deus e com a Virgem Maria. E hoje nós estamos em um outro cômodo, mas antes de falar em que cômodo estamos, eu preciso dar uma orientação aqui, que eu tinha que ter dito no vídeo anterior, mas não consegui, esqueci. Mas é muito importante, né, além da leitura do tratado, a gente buscar também outras fontes, porque assim, é bem claro aquilo, a gente só ama o que a gente conhece, né? Por mais que essa frase seja tão repetida, mas ela traz uma verdade. Então nós temos que conhecer da Virgem Mãe de Deus para de fato termos ela como mãe, admirarmos e assim amá-la, né? Então nós temos aqui o Catecismo da Igreja Católica, eu recomendo a leitura do 456 até o 511. Repito, 456 até o 511. Vai esclarecer muita coisa que São Luís traz pra gente, certo? Enfim. Importante dizer, às vezes a gente não adentra mais nessas outras fontes, porque aqui o vídeo tem que ser bem curto, bem sucinto, né? E aí a gente fica mais no conteúdo do tratado. Mas assim, uma hora ou outra a gente vai sempre estar tentando trazer algumas outras fontes para que você possa buscar mais, aprender mais. E agora dizendo o cômodo que nós estamos, aqui no manualzinho, né, da Casa de Maria, nós estamos na sala. Aí a descrição aqui da sala, bem breve, numa frase, diz assim, ó, entramos na casa. Estamos na sala, lugar de convivência da casa, destinado ao uso social. Nada de diferente que é uma sala da casa de qualquer outra pessoa. Mas a gente acredita muito que é nessa simplicidade é que nós nos apropriamos de fato da mensagem, né? De estarmos em cada cômodo da Casa de Maria e assim experimentando, né? Cada formaçãozinha. Acho que nós nos apropriamos de uma forma mais sincera, mais verdadeira. Não é à toa que São Luís fala, né? Que ele fala para os simples. Então acho que com simplicidade a gente consegue alcançar a todos, né? Falar com todos, né? A linguagem simples é a linguagem do amor mesmo, a linguagem que todos se comunicam, né, e se compreendem. Então nós somos meio assim. Mas vamos lá. Estamos na sala. E na sala, nesse lugar social, né, onde nós entramos na casa de mãe, vamos sentar, aí tem aquela mesa que ela prepara para São José, para o menino Jesus. Imagine o zelo que ela deveria, né, arrumar aquela mesa para São José chegar depois de um dia cansado, né, um dia tão cansativo no trabalho, e ela arrumar com tanto amor, com tanto cuidado. E o menino Jesus até tentar querer arrumar também, porque sabe que é o momento que eles vão estar ali os três juntos, né, que vão comer juntos, que vão rezar juntos, que vão conversar. Então, é entrar nessa espiritualidade, sabe? Agora eu tô sentada na mesa com a mãezinha, com São José, com o menino Jesus, e eu vou entender as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem, para que assim eu queira estar cada vez mais dentro desta casa, né? Eu estou na sala como uma visita, né? Mas já fazendo parte. Então, vamos lá. Ele traz 5 verdades. Vamos para a primeira? Aqui. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Ok? É o fim último. Nada se encerra na mãezinha. Ela nada retém para si. Ela tudo dá para seu Senhor, né? Dar para o seu filho. Né? Como o Scott Hahn diz, que eu acho belíssimo, que a Virgem Mãe de Deus é mãe por excelência. Que assim como todas as mães apontam para além de si mesma, a Virgem Maria aponta para algo que é muito, muito mais além dela e de todos nós, que é nosso Senhor, né? Então é isso, ela sempre está apontando para Ele. Tudo que nós acabamos fazendo com ela, por ela, para ela, nela, o fim último é Jesus, né? É para fazer mais perfeitamente para Jesus. E aí, São Luís fala quanto a essa primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções. De outro modo, seriam falsas e enganadoras. Desde uma devoção, né, de um santo, vamos supor, São João Paulo II, né, você com certeza olha para este santo e você gosta dele, você cria devoção com ele. Por quê? Porque você se admira na vida dele, em pontos da vida dele que você acha até semelhante com algumas coisas que na sua vida e outras que você diz assim, eu quero isso para minha vida. E por isso que você começa a ter devoção a este santo, né? Ele consegue trazer para você um ânimo de buscar esta santidade, né? Então, a devoção desse santo é fazer o quê?
imite esses caminhos aqui que eu fiz, porque foi assim que eu cheguei a Nosso Senhor e você chegará também. Então, com a Virgem Maria é a mesma coisa. E olha que mais ainda, né? Porque ela é Santa das Santas, né? Então, aqui a gente percebe que a devoção, toda a devoção deve se encerrar em Deus. Inclusive a da Virgem Mãe de Deus, certo? E aí, eu sigo aqui numa frase de São Luís também, que diz: se, pois, nós estabelecemos a sólida devoção da Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Ou seja, ela é um caminho, né? Ela é só um caminho para tudo ser destinado a Nosso Senhor. Lembra que eu falava, né, que todas as graças provêm das mãos da Virgem Mãe de Deus? São Luís fala que todos os nossos pedidos devem seguir o mesmo caminho, ir para as mãos da Virgem Maria e assim chegar a Deus, tá? Então, tem outras coisas aqui que ele traz, né, que eu acho interessante pontuar, que eu acho perfeito, quando ele diz assim que sempre que buscarmos a Virgem Mãe de Deus, Nosso Senhor está do lado. Certo? É como, vamos supor, estão na mesa, Nossa Senhora com aquele menininho, não ia deixar ele solto por aí, ia estar com ela, e sempre ela estava com ele para cuidar daquele bebezinho lindo, né? Então, São Luís diz que onde Nosso Senhor está, a Virgem Maria está. Onde a Virgem Maria está, Jesus está. Até porque se Nossa Senhora estiver afastada de Jesus, ela deixa de ser o que ela é. Sabe? Isso é lindo. Então, a Virgem Maria está com Nosso Senhor sempre. Porque senão ela deixa de ser mãe de Deus. Senão ela deixa de ser aqui a essência de ser Maria, né? Tem que estar ao lado do seu filho. E é dessa forma que ele vai, né, também trazendo a ideia, eu não lembro se foi neste ponto ou foi em um outro, que ele traz assim, que então ser do reino de Jesus é ser do reino de Maria e vice-versa. Porque esses reinos, eles não se separam. Certo? Porque onde ele reina, ela reina, né? Eu tenho uma música assim, que eu escrevi que fala justamente isso. Ela é rainha, né? Ela é rainha onde Jesus é o rei. E isso assim é algo tão lógico, né? Tão óbvio. Enfim. Outra questão aqui que ele fala é que dessa questão dessa ligação entre eles dois, né? Digamos assim, é que é mais fácil separar a luz do sol. É mais fácil separar o calor do fogo do que Jesus de Maria. Gente, isso é belíssimo. E isso deve estar firme em nós, enquanto consagrados. Nunca deixar passar por nossas cabeças, por mais que às vezes seja difícil, né? Que aquele momento que eu fiquei ali só conversando com a mãezinha, eu não conversei com Deus. Sabe? Ou ter medo de falar com Deus através da Virgem Maria, porque senão eu não estou ligando para Ele. Não, eles estão sempre juntos. Sabe? Eles estão sempre juntos. A gente precisa ter essas coisas tão simples assim em nós, para isso ser firmeza nas nossas práticas de oração, isso ser firmeza naquilo que nós desejamos ser, consagrados à Santíssima Virgem Mãe de Deus. Certo? Outra coisa aqui, é o desejo também, né, que retrata aqui dessa primeira verdade, de estimar a Virgem Maria, de amar a Virgem Maria, ardentemente, verdadeiramente, imaginando o olhar de Jesus para ela. O olhar de Jesus para ela, né? Não é, quando eu gosto de refletir essa questão do olhar para a Virgem Mãe de Deus, eu penso em Santa Isabel, né? Santa Isabel, eu digo sempre que ela não viu ali mais só a sua prima. Ela viu a Virgem Mãe de Deus. Que honra para mim vir a mãe do meu Senhor. Ela não viu a prima. Ela viu a mãe do Senhor. O anjo ficou admirado por ver na terra, numa criatura, um amor tão grande, capaz de ser maior dos anjos para ela, sabe? Então, outra coisa que São Luís fala aqui, da gente ter esse amor ardente, e o que é um amor que vai nos permitir ter um amor mais ardente e mais perfeito para com Deus, né? É ir crescendo. Não é ter para ela um olhar especulativo, um olhar seco, estéril, um olhar indiferente. Não é dessa forma que nós vamos ter uma devoção à Virgem Maria que nos fará ter como fim último Jesus, sabe? É por aí.
Deixa eu ver se tem mais coisas aqui do primeiro princípio. Não, acho que da primeira verdade, perdão. Da primeira verdade é mais nesse sentido. Eu vou repetir para ficar bem claro aqui para nós. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Eles estão sempre juntos, sempre. Qual é a segunda verdade? Vamos lá. Aqui meus pontos, senão eu vou querer falar e tem que ser sucinta, né? Eu esqueço que eu tenho que ser sucinta. Enfim, nesse segundo... Pertencemos a Jesus e Maria na qualidade de escravos. Escravos. Já começa aquele questionamento em relação a essa palavra, né? Enfim. Mas tem aqui, ó. Segunda verdade de São Luís. Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que diz como diz São Paulo. Não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Você pode olhar isso na Bíblia aqui. Eu trouxe a Bíblia, fui pontuando algumas. É 1 Coríntios. Isso, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Oh, não, perdão, gente. Versículo 19, aqui foi outra coisa que eu marquei. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprado, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. É a palavra do Senhor. Aí, ó, palavra do Senhor. Então, aqui vai mostrar justamente que nós estamos ligados a Deus nessa condição de escravos. Nath, não foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Sim. Mas é no termo de dizer assim que nós pertencemos a Deus. Tudo que somos, porque fomos criados por Ele. Tudo que temos, né? Porque vem de graça dEle. Tudo é de Deus, né? Tudo é Deus. Até as nossas misérias Deus deseja, né? Se bem que Ele diz para Santa Faustina, né? Que é a única coisa que é nossa, mas que Ele deseja. Nos diz no diário de Santa Faustina que ela um dia estava rezando para Nosso Senhor e ele, ai Senhor, eu te dou todos os meus dons, eu te dou, foi falando tudo, né, da vida dela, foi louvando a Deus e entregando tudo. E o Senhor, né, disse para ela, né, que tudo aquilo que ela disse já era dele, só uma coisa que não é minha, que te pertence, que ele desejava. Não foi com essas palavras, é com uma forma que eu guardei meu coração. Aí ele disse que é suas misérias, né? E teve uma pregação de Dom Marco Eugênio, que ele falou uma vez, meu Deus, sobre a misericórdia de Deus, e que ele falava, né, porque ele fala de um jeito tão forte, né, aí ele falava que o coração, né, de dizer que o coração de Jesus é de miséria, né, misericordioso, porque ele pulsa com as suas misérias, né, pelas suas misérias. Gente, isso pra mim foi muito forte, né, é muito. Vamos para a nossa segunda verdade, né? Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Mas como assim? Não foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Certamente, mas entenda o que é que São Luís diz. Ele diz, né, a fim de nos mostrar um texto bíblico que é 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20. Você pode ler depois, tá? Mas ele quer dizer justamente essa explicação aqui, que não somos nossos, mas inteiramente deles, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. E aí nos mostra que somos inteiramente dele, porque nós somos criaturas de Deus, né? E por mais que depois do batismo nós nos tornemos filhos de Deus, a ele pertencemos, nos tornamos membros do seu corpo místico, que é a igreja. Então pertencemos a ele. Então, no sentido de escravo, é dizer que tudo está nas mãos dele. Assim como nós estudamos em história, que o escravo nada tinha, nem o direito à vida, à morte, tudo era do seu senhor. Tudo o que produzia era para seu senhor. Então, é nesse sentido. A gente fica achando que esse termo escravo exclui a condição de livres. Mas a gente até viu que no vídeo anterior, né, que estar cativo no seio da Virgem, ele esteve, mas isso não foi condição para ele deixar de ser livre. Então, é a mesma coisa, mas é nesse sentido de que tudo pertence ao seu Senhor, né? Eu até recordei agora, né, de Santa Faustina, que no momento de oração ela rezava, né, entregava tudo a Deus, todos os seus dons, né, a sua vida, a sua vocação, entregava tudo. Eu não lembro exatamente como fala lá, mas foi da forma que ficou em meu coração. E chega um exato momento que Nosso Senhor diz para ela que tudo que ela tinha dado já pertencia a Ele. Imagine, tudo aí que você disse já me pertence. Só uma coisa que você não me deu e que pertence a você.
Ela pergunta, o Senhor fala as suas misérias. Né? Então, na condição aqui da consagração dos escravos, a gente vai perceber isso em uma das verdades, que nós somos convidados até olhar e nos esvaziar das nossas misérias também, a fim de sermos todos de Deus, porque Deus também deseja essas misérias. Né? O seu coração bate em misericórdia justamente por estas misérias que estão em nós. Tá? Então, é por este sentido, essa questão de sermos escravos, tá? E daí, tem até uma outra frase, mas antes de falar essa outra frase que é um texto bíblico, eu quero falar aqui, já que eu toquei nessa questão de escravo, para também não ficar tão difícil de compreender, ficar tranquilo. Mas, percebam, existem duas formas de nós estarmos em dependência, digamos assim, de uma pessoa, do seu poder, certo? De estar ligado, de pertencer a uma pessoa, que é por meio de servidão e escravidão. Só que pela servidão, você tem um tempo estando ali ligado àquela pessoa, o poder daquela pessoa, e você recebe um pagamento. Na escravidão, não. Né? E isso não é novidade para quem estudou história. Né? Sabemos a diferença, lá fica clara a diferença do servo e do escravo. A gente tem que aprender isso. Eu lembro que eu tive que aprender isso, né? O professor Ângelo, meu Deus, enfim. Mas a gente precisa entender essa diferença entre servos e escravos. Então, é nessa questão que nós vamos cada vez mais evoluindo no entendimento de por que temos esse termo escravidão por amor. Então, nós sabemos que nós já temos essas duas formas. Dentro da categoria de escravidão, nós podemos ser escravos por meio de três vias, digamos assim. Uma é natural, que é como diz no Salmo 23, versículo 1, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela encerra, tudo que está contido nela. Então, por ordem natural, eu pertenço ao Senhor. Eu sou dele, inteiramente dele, tudo. Aí é isso, a escravidão natural. A outra é a forçada, são os demônios, né? São os réprobos, né? Porque não desejam pertencer a Deus, mas são. E a terceira, que eu vou ler aqui da forma que está, de São Luís, que é a escravidão voluntária, que ele diz que é a mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações. Ou seja, é por uma vontade amorosa. E ainda mais essa, que é a escravidão por amor. Ou seja, Senhor, eu desejo ser escravo vosso por um único motivo, por amor. Né? Então, esse é o sentido da escravidão por amor. E daí surge o texto bíblico que eu ia falar antes, de Filipenses, que diz, vou pegar aqui. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. Ou seja, quando fala assim, né, semelhante ao ser humano, e falou antes na forma de escravo, já nos mostra que no fundo, nós somos escravos. Né? Escravos, né, da ordem, pela ordem natural, né? Isso pode ser que por uma ordem voluntária, mas voluntária por Deus, ou para tudo isso aí que nós encontramos no mundo. Né? Mas Deus assumiu essa condição. Aí nós ficamos, né, a imitar a Cristo, imitar a Virgem Maria. Né? Então, por que nós não imitamos também Jesus Cristo, que assumiu essa condição de escravo? Mas imite se tornando escravo dele. Por que você não imita a Virgem Maria quando lá em Lucas, né, 1, versículo 38 diz, eis a escrava do Senhor? Porque tem traduções que é escrava, né? O termo servo veio depois. Né? Tanto que em história a gente percebe isso. Antes só existia escravo. O termo servo vem depois. Né? Depois de ter a possibilidade de alguém pertencer a outro recebendo pagamento. Né? Isso são fatores históricos que você pode estudar isso aí depois. Mas é só para que você compreenda. Então, esse termo servo, ele é novo. Ele é mais novo do que o termo escravo. Então, antes tudo que era voltado a estar sobre o poderio de alguém era destinado a justamente estar na condição de escravo. Então, por isso que esse termo é utilizado. E vale ressaltar que esse termo ele foi utilizado até no Concílio de Trento. Viu? Então, de estar escravos de Deus, escravo do Senhor. Então, não é algo... E isso você vai ver, não sou eu que estou aqui falando, não, né? É São Luís que fala aqui, que nós vamos usar, tem esse termo que é melhor, escravos de Cristo, certo? Então, é um termo que deve se tornar comum e esclarecido para nós.
não ter pudor, né, de estar nesta condição de escravo. Ah, você é para ser escravo de Jesus, da Virgem Santíssima? Tá tudo ótimo. Eu prefiro do que ser escravo do mundo, né? E é nessa condição de escravo de Nosso Senhor e da Virgem que eu experimento da maior liberdade. É nesse sentido, é esta via, né? Como diz o do Manuel Pestana, né? Aceitem os grilhões que no fundo são asas. Eu já falei isso para vocês. Outro texto bíblico aqui para nos ajudar. Todos esses estão citados, né, no tratado. Estou trazendo aqui para a gente ficar mais inteirado. Romanos 6, versículo 22. Agora, porém libertados do pecado e como servo de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Ou seja, libertos do pecado, mas servos de Deus, escravos de Deus. Né? Estou sendo escravo dele, mas tenha certeza que eu estou liberta. Né? E nós vamos ver que uma das verdades é justamente perceber que a liberdade também passa por este caminho de perceber onde nós pecamos, onde são nossas fraquezas, onde são as nossas limitações. Mas vamos seguindo, né? Porque nós temos mais outras verdades para experimentar. A terceira verdade diz: devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Justamente isso do que eu falava, né? Precisamos ser libertos dessas nossas fraquezas, dessas nossas limitações, no sentido de entendê-las quais são, né? E entender de que forma eu posso vencê-las. Porque é aquela história, né? De deixar o joio crescer junto com o trigo. Né? Porque é necessário muitas vezes ter aquele joio, porque isso vira um trampolim, né? Vira um estímulo para crescermos, né? E também é uma via de verdade aqui que nós vamos ter na consagração. Aqui, ó, eu trago num ponto. Cadê? As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mau fundo que há em nós. Ou seja, é pelas consequências do pecado, né? Pelas consequências do nosso pecado, pelas consequências do pecado original principalmente, nosso fundo é mau, é sujo. Então, tudo que sai de nós já vai manchado, né? Então, nós precisamos reconhecer isso e nos despojarmos. A via é nos despojar. Ele fala aqui, né? E para nós nos despojarmos, ele traz 3 posições, né? 3 categorias que são ditas legais. Ele traz, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação. Ou seja, eu devo reconhecer as minhas incapacidades, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Não é à toa que nos exercícios espirituais a gente precisa passar por uma fase que é conhecimento de si mesmo. Eu preciso me conhecer, né? Eu preciso saber onde é que está a minha fraqueza, que me faz pecar, que me faz ser... que me faz ser podre, né? Que me faz ser... Enfim, aquela condição ali que pra mim precisa ser vencida. Eu preciso conhecer, eu preciso me conhecer, inclusive nas minhas misérias. Então ele traz este primeiro ponto. O segundo, ele traz que nós precisamos, diante disso, nos despojar de nós mesmos. É preciso morrer todos os dias. Então, para morrermos, para nos despojarmos, temos que morrer todos os dias. Morrer para essas fragilidades, morrer para essas fraquezas, essas inquietações. Eu preciso me disciplinar, eu preciso renunciar, eu preciso escolher, eu preciso vencer, sabe? É nesse sentido aqui. É conhecer as minhas limitações, mas não olhar para ela e ficar só ali olhando para ela, oh meu Deus, começou isso, começou aquilo. Mas desejar morrer para aquela condição todos os dias. E esta morte é uma morte que gera vida em Deus. Então, este é um caminho. E o terceiro, cadê? É preciso escolher dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios, porque é esta a melhor e mais santificante. Então, aqui, eu achei bem interessante, né? Me fez pensar de várias maneiras diferentes. Porque, repara, quando ele diz assim, é preciso escolher dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, aquela que nos leva mais perfeitamente a esta morte para nós próprios. Ou seja, a gente não vai conseguir vencer as nossas fraquezas, né? As nossas fragilidades,
apenas olhando para elas, ou apenas dizendo, ai, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Não, a gente tem que rezar. A via é a oração mesmo, para nos fortalecer, o jejum, as mortificações, né? Este é o caminho. Então, quando ele fala assim das práticas de devoção, porque nós vamos ver que existem várias práticas, né? Tem as práticas comuns, as práticas que são mais específicas, nós vamos perceber isso mais à frente, de sermos devotos da Santíssima Virgem. Então, ele diz que nós podemos escolher aquela que nos faz morrer, sabe? Tem pessoas que não gostam de rezar o terço, mas ali está o canal da graça, né, para você se santificar. Você, ó, mãe, eu tô fazendo aqui, por amor a ti, por amor a Deus. Tem gente que não gosta de fazer novena, sabe? Tem gente que não gosta de rezar o Santo Ofício. Enfim, tem gente que não gosta de fazer jejum, sabe? São essas práticas de devoção que você pode crescer, porque você disciplina o seu eu e você morre na vontade, mas morre para uma vida em Deus, né? Outra coisa também que eu levei rezando com isso foi até da escolha, até botei aqui, ó, títulos, prática geração novena, mas eu falei até também da questão do título, porque assim, por mais que seja, tem gente que não acha que isso tanto faz, mas assim, eu levo muito a sério a consagração, até na questão assim, do dia, sabe? Eu sei que eu tenho que levar muito mais a sério, mas eu digo assim, eu quis dizer a sério a questão do dia que eu vou me consagrar. Eu vi que foi condução de Deus para ser Nossa Senhora de Fátima, por mais que eu gostasse demais dela desde pequena, né? Eu sempre tive a imagem, porque meu pai e minha mãe recebiam aquelas revistas dos arautos, né? Do Santo Evangelho, recebia as imagens de Fátima, enfim. Mas não era só por isso, mas porque, né, de ter crescido vendo ela ali. Mas eu percebi que Deus me fez adentrar mesmo na mensagem de Fátima, sabe? Que eu acho que isso que é o mais importante. Então, de você olhar para a mensagem de Fátima e você se ver. Aquelas perguntas, aquelas mensagens que ela dizia para os pastorinhos e você se ver naquela mensagem. Claro que nós somos convidados a isso em todos os títulos marianos. E ela é uma só, né? Então, se eu me consagrar a Guadalupe, a Fátima, a das Graças, é a mesma. Mas eu digo a nível de mensagem mesmo, de uma espiritualidade que te envolve. Não diz que o santo nos escolhe, então é como se o título também te escolhesse. E eu tinha motivo também até para me consagrar no dia de Nossa Senhora de Salete, porque é o dia que eu nasci, né, 19 de setembro. Mas Deus fez toda uma condução para que fosse a Virgem Mãe de Fátima. E a aparição fala muito para mim. Eu sou apaixonada pelos 3 pastorinhos. Então, eu também olhei para essa terceira posição do se esvaziar, né, nesse sentido. De escolher aquele título que é uma via de salvação, que me traz mensagens que são santificantes na minha vida. É bem importante isso, a gente dar essa olhadinha. Mas vamos lá para a quarta verdade. A quarta verdade diz, deixa eu pegar aqui, vocês vão ver aí. Temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. Como assim? Deixa eu ler aqui uma parte de São Luís que ele fala, ó. É mais perfeito, porque mais humilde, não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servirmos-nos de um mediador. É falta de humildade e de respeito para com Deus tão santo, né? Negligenciar a forma que vamos até Ele. Então, nosso Senhor é muito belo, é muito santo, está muito além de nós. Então, como eu sei que eu tenho um fundo mal, que foi aquilo que nós refletíamos, né? Como eu sei que eu tenho um fundo mal e tudo que eu dou para Deus já vai manchado, eu prefiro dar para a mão de um intermediário que vai cuidar e vai dar para Nosso Senhor. É assim, eu vou antecipar uma mensagem que tem de São Luís aqui nos capítulos, que ele diz, né, que a Virgem Maria é essa que limpa, né, essa que adorna aquilo que nós vamos oferecer para Deus. Então, nós temos sim, né, esse mediador, que é o primeiro que ele está dizendo aqui, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a questão que São Luís vai nos fazendo entender e refletir, então por que não um mediador entre nós e Cristo, que já é mediador entre nós e Deus, digamos assim, né? Ele até traz, nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus? Não é tudo igual ao Pai? Então por que não ter este mesmo zelo para se chegar até Jesus? E aí ele dá a Virgem Maria, né, como esta via para chegar até Nosso Senhor.
Eu vou parar aqui numa frase que eu acho muito bela. Ela não é o sol, que pela vivacidade dos seus raios poderia cegar-nos por causa da nossa fraqueza. Ela é bela e doce como a lua, que recebe a luz do sol e a abranda a fim de adaptá-la à nossa pequenez. Ou seja, também é até no contrário, né? Ela é a aurora que antecede, né? Ela vem ali para nos mostrar a grandeza de Deus de uma forma traduzida à nossa pequenez, porque ela também é criatura excepcional, como diz Frei Inácio Linardo, é uma criatura excepcional, mas é uma criatura. Então, nós temos aqui este entendimento de que nós precisamos também de um mediador até nosso Senhor. E aí nós entramos aqui na frase de São Bernardo, né? E São Boaventura, que diz assim: segundo ele, temos de subir 3 degraus para chegar até Deus. O primeiro, que está mais perto de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria. Ela é nossa medianeira de intercessão. Para ir ao Eterno Pai é preciso ir a Jesus, nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que a seguir indicarei, observa-se perfeitamente esta ordem. Então você vai se acostumar agora a entender isto. Que nós temos uma medianeira de intercessão, que é o primeiro degrauzinho, que é a Virgem Maria para chegar a Jesus. E nós temos um outro degrau, que é o medianeiro da redenção, que é para chegar até nosso Senhor, meu Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é este o movimento de entendermos aqui essa questão dessa quarta verdade, de termos um mediador até Jesus Cristo. E a justificativa é justamente isso, pela grandeza que Ele é, e tudo que sai de nós ser manchado e sermos tão pequenos, né, em relação à grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem alguém que nos indica, tem alguém que nos traduz aquilo que vem de Deus, e ao mesmo tempo que tudo que nós damos a Deus, né, ela vai lá e dá aquela faxinada, deixa tudo limpinho, para assim entregar de uma forma mais perfeita. Então vamos para a quinta verdade. É muito difícil conservar a graça e os tesouros, recebidos de Deus, ok? Então São Luís diz isso, e para dizer isso, ele está apoiado em 3 porquês. Né? Por quê é tão difícil para nós conservar as graças, os tesouros que nós recebemos de Deus? Aí ele traz aqui, no capítulo 4, o livro 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Ou seja, somos esses recipientes aí de barro, somos esses vasos de barro. E como vasos de barro, nós queremos dizer que nós temos um corpo que é corruptível, uma alma que é fraca, né, e que é inconstante, e que por conta disso pode acontecer qualquer coisa que caia, né, e por ser um vaso frágil ele se quebre. Então este é o primeiro porquê. O segundo é de relação aos nossos, né, os nossos ladrões, os ladrões finos que tem, né, ao nosso redor, que são os demônios, né, que estão sempre à espreita, a procurar aquele motivo ali, aquela brecha que você dê para que faça você cair naquele pecado e assim faça você quebrar este barro, este vaso, né, e assim dispersar, né, jogar fora as graças, os tesouros de Deus. São Luís ainda diz, conta esse porquê assim, ó, julgaram que podiam guardar os seus tesouros, fiaram-se e apoiaram-se em si mesmo, acharam sua casa bastante segura e seus cofres bastante fortes para guardar o precioso tesouro da graça. Foi por causa desta confiança não apercebida que tinham em si, que o Senhor infinitamente justo permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmo. Ainda completa. Ah, se tivessem conhecido a admirável devoção que vou expor, teriam confiado o seu tesouro a uma Virgem poderosa e fiel, que eu teria guardado como seu, considerando isto como um dever de justiça. Ou seja, aquilo que nós já vivemos, né, de dizer que ela é a tesoureira, que ela é a dispensadora, né, de todas as graças de Deus, né? E isso você pode ver no número 25 do tratado, eu pontuei aqui porque assim você pode voltar. No número 25 do tratado, no número 24 também tem, que é no segundo princípio, né, do capítulo 1.
que Deus quis servir-se de Maria, que traz, né, esses pontos, assim, que é bom a gente voltar, porque a gente percebe, assim, que São Luís, ele fala de uma forma só, né, ele quer te levar para um caminho, mas ele, de várias formas, ele te leva até este caminho. Toda hora ele volta em algum ponto para ir ratificando e você ir percebendo que não é só uma verdadeira devoção, mas uma verdadeira e sólida devoção à Virgem Mãe de Deus. E aí, ele também mostra aqui que tem no número 44, que é, né, eu pontuei aqui, tem no número 44, que é a segunda consequência, que fala que, quando fala que a Virgem Maria ainda é mais necessária aos chamados para uma perfeição de vida, que também fala dessa questão dela ser essa nossa tesoureira, né, guardar os tesouros que nós recebemos de Deus, as graças. Ok. E o terceiro porquê? Fala que é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está presentemente tão corrompido que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados, se não pela sua lama, ao menos pela poeira. E ele ainda diz, é a Virgem, a única sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder. Quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. Ou seja, a Virgem Maria estará guardando este tesouro. Entendeu? Porque está tão difícil, diante de tudo que está ao nosso redor, guardar as graças que vêm de Deus, que, meu Deus, eu preciso de uma ajuda. Aí eu vou e dou à Virgem Mãe de Deus. Ela vai guardar as nossas graças, os nossos méritos, vai fazer crescer, certo? Vai fazer com que seja agradável a Deus, que tudo isso, que cumule, sabe? Como um administrador, ela vai fazer isso com as nossas graças, com os nossos méritos, né? Com na nossa vida de oração, né? Nos nossos bens espirituais. Então, é nesse sentido que segue a quinta verdade, tá? E aí, para finalizar agora, eu trago para vocês, mais uma vez, deste livro maravilhoso, né? Que eu amo. Outra frasezinha aqui, né? Assim, que eu acho que encaixa, né? Encaixa bastante, assim, com a espiritualidade da sala, né? Que diz assim, ó que perfeito. Quem honra frequentemente a Virgem com esta saudação angélica que é a Ave Maria, tem um sinal muito grande de predestinação. E o mesmo diz da perseverança na recitação cotidiana do Rosário. Além disso, conforme Ehrenberg, os servos de Maria, não só na terra, são mais privilegiados e favorecidos, mas também no céu serão mais distintamente honrados. Aí terão uma veste principesca, pela qual serão conhecidos como familiares da Rainha do Céu, por pessoal da corte, segundo o dito dos provérbios, porque todos os seus domésticos trazem vestidos forrados. Então, assim, eu achei que esse texto me fez lembrar muito da sala, no sentido de ser, assim, né, pertença da família da Virgem Maria. Estar na mesa com ela, com Nosso Senhor, com São José, é estar em pertença com essa família, né? Conversar, rezar, né? Comer. Então, é de fato dizer assim, sou familiar da rainha, pertenço à família de Deus, tenho Maria como mãe, Deus como pai, sabe? Isso é muito belo. E ele ainda diz da honra frequente dada com a saudação da Ave Maria, fala também da recitação do Santo Rosário, fala da questão de sermos servos de Maria, né? Sermos escravos, assim, no sentido da forma que nós acabamos, né, interpretando, caindo em nossos corações. E dessa questão que eu falei, dessas práticas, né, de devoção, que faz nos lembrar da necessidade, né, de escolher aquela prática, de nos despojarmos e escolher aquela prática da devoção mariana que mais nos santifica, que nos faz morrer todos os dias, sabe? Então é isso, né? Eu espero que vocês rezem, né, com este fragmento e assim se sintam familiares da Rainha dos Céus. Você está na mesa com ela, está na sala. E agora, às vezes, a gente, quando tá na casa, né, a gente come alguma coisa, e aí depois a gente faz, vem cá, quando a gente já tá lá, né, íntimo, vem cá, onde fica o banheiro? Já dei a pista do próximo capítulo. Deus abençoe. Salve Maria, a sua casa. Eu sou imaculada, meu coração é totus tus, mamãe passou uma